Bom dia, pessoal, aqui é a Carol e hoje nós chegamos ao 10º vídeo aqui do nossa série, de vídeos sobre provérbios. Então hoje nós vamos falar sobre provérbios no capítulo 10. Vamos lá? E diz o seguinte: o filho sábio dá alegria ao pai, o filho tolo dá tristeza à mãe. Os tesouros de origem desonestas não servem para nada, mas a retidão livra da morte, que fala sobre honestidade, sobre aquilo que é adquirido com honestidade e aquilo que não é adquirido com honestidade, O Senhor não deixa o justo passar fome, mas frustra a ambição dos ímpios. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhes trazem riqueza, Aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. As bênçãos coroam a cabeça dos justos, mas a boca dos ímpios abriga violência. A memória deixada pelos justos será uma bênção, mas o nome dos ímpios apodrecerá. Ou seja, que fala sobre legado, Sobre aquilo que você deixa para os seus filhos, a sua... Não estou falando aqui sobre herança, sobre bens financeiros, mas mais a memória, o legado, aquilo que você deixa na memória das pessoas, Aquilo que você deixa registrado com as pessoas que conviveram com você. Os sábios de coração aceitam mandamentos, mas a boca do insensato o leva à ruína. Quem anda com integridade anda com segurança, mas quem segue veredas tortuosas será descoberto. Aquele que pisca maliciosamente causa tristeza, e a boca do insensato o leva à ruína, Aqui mais um versículo que fala a questão das palavras, Que a gente já citou sobre as palavras também. Deixa eu só achar aqui para falar para vocês qual foi o outro versículo que fala sobre as palavras. Aqui fala: os sábios de coração aceitam os mandamentos, mas a boca dos ímpios abriga a violência. E depois vai falar, Mas a boca dos ímpios abriga a violência e a boca do insensato o leva à ruína. Quem anda com integridade anda com segurança, mas quem segue veredas tortuosas será descoberto. Aquele que pisca maliciosamente causa tristeza, e a boca do insensato o leva à ruína. A boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga violência. O ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. A sabedoria está nos lábios dos que têm discernimento, mas a vara é para as costas daquele que não tem juízo. A vara pode significar correção, Correção é para aqueles que não têm juízo. Os sábios acumulam conhecimento, mas a boca do insensato é um convite à ruína. A riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada, mas a pobreza é a ruína dos pobres. O salário do justo lhe traz vida, Porque é um salário onde há honestidade. Aqui falamos no início sobre isso também, Mas a renda do ímpio lhes traz castigo. Quem acolhe a disciplina mostra o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha os outros. Quem escolhe o ódio tem lábios mentirosos, e quem espalha calúnia é tolo, Mais uma vez aqui falando sobre o falar, a questão do falar, Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Ou seja, quanto mais nós falamos, quando nós não vigiamos aquilo que nós falamos, nós estamos muito mais próximo de pecar do que quando nós ficamos em silêncio, A língua dos justos é prata escolhida, mas o coração dos ímpios quase não tem valor. As palavras do justo dão sustento a muitos, fortalecem a muitos, animam a muitos, mas os insensatos morrem por falta de juízo. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. O tolo encontra prazer na má conduta, mas o homem cheio de entendimento deleita-se na sabedoria. O que o ímpio teme lhe acontecerá, o que os justos desejam lhe será concedido. Passada a tempestade, o ímpio já não existe, mas o justo permanece firme para sempre, O justo, apesar das dificuldades, ele ficará firme. Como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o enviam. Ou seja,
né? Quem sabe que essa comparação da fumaça para os olhos e o vinagre para os dentes sabe que dá aquela sensação ruim, aquela sensação que incomoda. E assim é quando nós pedimos para que alguém preguiçoso faça alguma coisa, né? Às vezes a gente prefere que eu mesmo vá lá e faça do que pedir para alguém que é preguiçoso, porque a gente sabe que o preguiçoso, além da preguiça, ele acaba fazendo as coisas relaxadamente, né? O temor do Senhor prolonga a vida, mas a vida do ímpio é abreviada, ou seja, diminuída, né? O que o justo almeja redunda em alegria, mas as esperanças dos ímpios dão em nada. O caminho do Senhor é refúgio dos íntegros, mas a ruína dos que praticam o mal. Os justos jamais serão desarraigados, mas os ímpios pouco duram na terra. Desarraigados é tirados, né? São tirados da terra. Os justos jamais serão tirados da terra, mas os ímpios pouco duram na terra. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua perversa será extirpada. Os lábios do justo sabem o que é próprio, né? O que se deve falar, o que é próprio para se falar em determinadas situações. Mas a boca dos ímpios só conhecem perversidade. E aqui, quando diz sabe o que é próprio, sabe o que deve ser falado. Não somente em situações específicas, mas sabe o que convém falar, né? O que é bom falar, o que é lícito falar. Mas a boca dos ímpios só conhece a perversidade. Então, muitas vezes a gente tá perto de pessoas que só falam perversidade, né? Só falam imoralidade. E aqui fala porque eles só sabem falar isso, né? Então não tem nada que seja diferente disso. Dificilmente essa pessoa ela fala alguma coisa que envolve uma coisa que tenha, né, um bom sentido ou alguma coisa que edifique as pessoas. Então, esse capítulo 10 aqui, ele fala muito, vai mesclando um pouco entre os capítulos, mas entre os versículos, né, vai mesclando entre os versículos, mas esse capítulo, ele fala muito sobre a palavra, né, sobre o falar. Quem mais fala está mais perto de pecar. Não que você vai ficar quieto, que você não possa conversar, não é isso. Mas muitas vezes nós temos que pensar antes de falar, né? Muitas vezes a gente só deixa que as palavras saiam da nossa boca. A gente sabe que aquilo que sai da nossa boca não tem como voltar atrás depois. Seja uma palavra empenhada, seja uma promessa, seja o que você fizer, né? Até mesmo um voto ao Senhor. A Bíblia diz que nós temos que, o Senhor não nos pede votos, mas se nós fizermos algum voto ao Senhor, nós devemos cumprir. Porque o Senhor, para Ele importa isso, né? A nossa fidelidade, a nossa palavra. Isso não somente para com Ele, mas para com as pessoas também, né? E não somente isso, aquilo que nós falamos muitas vezes machuca as pessoas. Muitas vezes nós estamos falando coisas das quais nós vamos arrepender depois, né? E às vezes aquilo que a gente tem que falar, a gente não fala. E às vezes aquilo que a gente não precisa falar, a gente acaba falando. Então, mais uma vez, eu quero incentivar você que ore ao Senhor, peça direção ao Espírito Santo. Peça para que o Espírito Santo te torne mais parecido com Jesus. Porque Jesus, ele falava as coisas certas na hora certa e tinha resultados positivos, porque ele falava aquilo que vinha da direção de Deus. E o nosso papel é nos tornar mais parecidos com Ele. O nosso papel, o papel do Espírito Santo em nós, é para que nós consigamos a cada dia nos tornar mais parecidos com Cristo. Isso inclui ter sabedoria, isso inclui saber o que falar e como falar com as pessoas. Porque muitas vezes a nossa palavra falada pode trazer vida ou morte para alguém, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida e que o Senhor abençoe o restante do seu mês, quando nós vamos ficar até o final do mês aqui falando sobre provérbios. Então não esquece de curtir, comentar, compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que vai precisar ou que gosta desse tipo de conteúdo. E se inscreve aqui no canal, tá bom? Um abraço, tchau, tchau!